Oi, pessoal, professora Andrea Moscardini, vamos lá? Hoje nós temos um assunto bem legal mesmo, que é o pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto, mais um passadinho para você guardar aí, para saber fazer construções em tempo passado. Então, anteriormente nós vimos pretérito indefinido, fazendo um link com o que a gente já viu, né? Um pretérito indefinido. E hoje nós vamos trabalhar pretérito perfeito composto e também uma comparação com o indefinido para a gente ver ao mesmo tempo quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar outro, ou como hago para distinguir um de outro, ou quando encontre com os dois juntos, que hago eu? Que tradução vou a dar? Então seguimos lá. Pretérito perfeito composto, maravilha. Vamos ver para que serve. Primeiro, o nome já diz, pretérito, tempo passado, né? A palavra pretérito é sinônimo de algo passado. Composto, aí já mostra para nós que a gente tem uma composição de coisas, certo? Pretérito perfeito composto. Então, nós vamos ter uma combinação, uma formulazinha para trabalhar com o pretérito perfeito composto. Mas primeiro, nós vamos ver quais são as formas que nós vamos utilizá-lo, tá? E para que ele serve. Então, vocês têm isso aí. Pretérito perfeito composto presenta uma ação passada reciente. Destaque isso aí, subraya, reciente. Realizada em um momento em que en español aún pertenece al presente, como tenemos ali, este día, esta semana, hoy, etc. O una acción realizada con consequências presentes ou futuras. Então veja bem, destaque lá. Ação passada recente, ela já aconteceu. Mas ela está recente por quê? Porque em pretérito perfeito composto, eu vou utilizá-lo mais para falar de alguma coisa que começou no passado e pode perdurar hasta agora. Então, o dia de hoje, por exemplo, não acabou, mas já aconteceram algumas coisas durante o meu dia hoje. Então, este passado é um passado recente, falando de um tempo que ainda não foi terminado, tá? Então, ele não foi terminado, ele está presente aqui comigo ainda. Usos. Quem faz a maior utilização de pretérito perfeito composto são os espanhóis. A los espanhóis les encanta utilizar pretérito perfeito composto. Então, vamos ver mais um trechinho aqui para ver de que maneira a gente vai usar. Temos aí marcadores de tempo. Como nós tínhamos alguns marcadores lá atrás no pretérito indefinido, agora nós também temos em perfeito composto. Este dia, esta semana, hoje. Observe, este dia não acabou ainda, né? Esta semana também não acabou. Hoje, tampouco acabou. Então são coisas que ainda estão rolando. Então é o marcador correto para eu encaixar ali pretérito perfeito composto. E aí, deste modo, nós temos na sua formação. Como ele é formado? Como é que eu utilizo o pretérito perfeito composto? O pretérito perfeito composto, o nome já diz que é uma fórmula, uma composição de ingredientes. Nós temos dois ingredientes aqui. Verbo haber. Mais o particípio del verbo que se quer utilizar. Então, mais o particípio do verbo que eu preciso usar. Esta é a minha composição. Estes são os meus ingredientes da minha receita pretérito perfeito, tá? Então, relembrando aqui o verbo haber. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis.
Ellos han. Claro que estou resumindo aqui a parte pronominal, porque você já os conhece, mas tem o yo, tu e vos, ele e usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes, certo? E aí eu vou combiná-lo ao particípio do verbo que eu quero utilizar. Então vamos pegar aqui um regular. E amado, e comido, e dormido. Observe que em língua portuguesa a gente geralmente diz assim: esta semana eu tenho estudado muito, este mês eu tenho comido muito. Então, o que eu estou falando? Que eu já comi e que eu continuo comendo. Então, essa também é uma possível tradução para o pretérito perfeito composto. Eu posso traduzi-lo simplesmente amei, então, e amado, eu amei, mas eu utilizei ali, ou o autor de algum texto que você está lendo utilizou um marcador de tempo, um marcador temporal, e aí a tradução pode mudar de acordo com o contexto. Esta semana he comido muito. Esta semana eu tenho comido muito. Então eu posso traduzir das duas formas. É o contexto que vai me mostrar qual é a tradução que eu posso dar ali. Então a fórmula é essa: haber mais particípio. Então eu tenho amado. Então cuidado que em espanhol a gente não pode utilizar tengo amado. Isso não existe em espanhol, tá? Não se utiliza o verbo tener aqui, se utiliza o verbo haber, que é haver, existir. Não pode utilizar tener, então isso tem que estar bem claro. Não posso dizer tenho amado, eu he amado. Eu he comido, eu he dormido. Então eu tenho dormido, eu tenho comido, eu tenho amado. Ou simplesmente eu amei, eu comi e eu dormi, traduzindo assim. Acompanhado de marcador de tempo. Aí sim é que eu vou analisar qual é a forma que eu vou traduzir isto, certo? Então, pretérito perfeito composto é um passado recente. Ele vai trazer para mim informações de coisas passadas, mas que podem estar rolando ainda neste momento. Porque, como vocês viram, esta semana não acabou, né? O dia de hoje não acabou, aqui hoje não acabou, este dia não acabou. Então, são marcadores que vão me dar essa ideia e me mostrar isso. Então, aquela historinha de sempre. Se eu entendo para que serve o modo verbal ou o tempo verbal, tranquilo. Necessito compreender para que sirve. Se necessito e se já lo sé, aí temos o pretérito perfeito e se queda todo mais fácil. Seguimos. Como eu tendré que combinarlo, utilizarlo con un participio? Vamos a repasar algunos de los participios ahí. Observar, tenemos ahí. Para bien utilizar el pretérito perfecto, es importante, ou seja, precisa, não é só importante, você vai ter que conhecer a formação do participio passado em espanhol. Meu Deus, não lembro o que é particípio, né? Nossa, nunca mais ouvi isso na minha vida. Ouviu, né? Mas não lembrou. Então vamos lá. Terminados em ar. Olha que moleza. Eu tenho aqui. Temos verbos em infinitivo: amar, bailar, beber e partir. E ali, ao outro lado, temos o particípio. Particípios vienen com terminações ado, ido. Sempre? Não, nós temos os particípios irregulares também, né? Eles não seguem o paradigma dos particípios regulares. Ou seja, regular é quando não sofre nenhum tipo de alteração, né? Olha lá. Então, são de fácil dedução esses caras que estão aqui. Terminados em ar, amar, amado, bailar, bailado. Terminado sem er, beber,
bebido. Partir, partido. Agora aqui, partir, partido, para terminação, ir, ok? Bueno, e agora como que se hace? Vou combinar com este cara que tá aqui, com o verbo haber. Simplinho, né? Você vai encaixar ali. Encaixa o teu verbo haber e agora você já tem um particípio, certo? Estes aqui são particípios regulares, mas a gente sabe que na língua, né, nem tudo são rosas, então você vai ter que relembrar dos particípios irregulares, tá? Então vamos dar um pulinho nos particípios irregulares. Olha lá, o que nós temos de irregulares? Então lembra, verbo haber, presente do verbo haber, mais o particípio, joia? E aí eu quero utilizar lá, eu tenho aberto muitos livros esta semana. Yo he abierto. Por que ele é irregular? Porque ele tem uma vogalzinha ali a mais, né? Abierto. Ele não é aberto, como a gente usa em português. Ele tem aquela vogalzinha intrusa ali, letrinha I. Então, abrir, abierto. Yo he abierto mis libros para estudar. Então, eu abri meus livros para estudar ou tenho aberto meus livros para estudar. Hacer hecho. Fazer feito. Fazer feito. Cuidado com o verbo hacer, hein? Ele é muito utilizado. Decir. Dicho. Primeiro já começa aqui. Decir significa o que mesmo? Dizer. Dizer. Aqui é um momento importante, tá? De você ou destacar no teu material ou sacar uma foto. Pode tirar uma fotozinha, faz um print lá também. Morir, muerto. Em português nós temos duas formas de particípio, né? Morrido e morto. Em espanhol não. Solamente esta, muerto. Então, en los últimos días, que pode ser um marcador temporal também, se han muerto muchas personas. Poner, por, colocar. Então, poner puesto. Eu he puesto mis cosas en el armário. Coloquei minhas coisas no armário. Romper, quebrar. Romper, roto. Então, quebrar, quebrado. Se acha que não vai lembrar, anota lá o significado. Você pode precisar deste verbo. Resolver, que é um verbo que aparece muitíssimo. Resuelto. Resolver, resolvido. Ver, visto. Escrever, escrito. Então, escrever, escrito. Tranquilo, né? Não é tão difícil assim. Temos um ou outro aí que a gente precisa tomar um cuidadinho. Mas são esses aqui, basicamente, além de serem os irregulares, são muito utilizados. E são dos mais utilizados. Assim, da familhinha dos irregulares, eles são dos mais utilizados. Aposto que você vê muito texto que está utilizando o verbo fazer, que está utilizando o verbo pôr, né? Quebrar, resolver, que ele é bem campeão, mas o mais campeão de todos aqui é o hacer. Hacer hecho. Então, hemos hecho hoy muchas tareas. Hemos hecho hoy muchas lecturas. Então, esta aqui de hoje é a diferença que vocês têm com o pretérito indefinido. Então, vamos cravar aqui as diferenças, né? Pretérito perfeito composto. Uma ação passada que pode estar acontecendo ainda, hoje, neste momento. Então, ele é um passado recente. E agora vamos compará-lo ali ao pretérito indefinido, já fazendo uma lembrança. Lembrando aqui, eu tenho pretérito perfeito, não é necessário que eu utilize pretérito perfeito composto, tá? Posso dizer somente pretérito perfeito. Versus pretérito indefinido. Então, o que eu teria aqui? Passado recente versus passado remoto. Então, vamos comparar esses carinhas aí.
Como é que a gente utiliza? Ó? Esta semana hemos hecho muchos trabajos. O que nós temos aí essa semana? Temos feito muito trabalho ou trabalhamos? Posso traduzir assim também. Lembra que o contexto é que vai te dar essa tradução, tá? Ou o marcador de tempo ou o contexto geral. Acción passada que todavia perdura. Ai, prof, não me lembro o que significa todavia. Todavia, cuidado, né? Porque em português, todavia significa entretanto. Porém, mas. Em espanhol, não. E lembre, todavia significa ainda. Então, a acción passada que ainda perdura, continua. Ela tem relação com o dia de hoje, tá? E aqui, pretérito indefinido no nosso segundo caso, que é o passado remoto, algo que começou e terminou en el passado. Ele serve para isso, descrever algo que já acabou. Mês passado, hicimos muchos trabajos. O verbo hacer é irregular, bem irregular, né? Mês passado, fizemos muitos trabalhos. Beleza, o que eu tenho aqui? Acción que empezó e foi concluída en el passado. Tudo ficou para trás, tá? Por isso ele é chamado passado remoto. Então, outras diferenças que a gente pode ter entre eles dois, a historinha dos marcadores de tempo, né? Então, relembre, perfeito sempre, esta semana, este mês, este ano, hoy, hoy dia também pode ser usado. E para cá, para o pretérito indefinido, todas as coisas que já foram acabadas, né? Inclusive ontem. Então lembre, anoche, ayer, anteayer, nós vamos utilizá-lo sempre combinado a coisas que já não têm a ver com o dia de hoje. Então, aí que entra a historinha perfeito versus indefinido. Um serve para deixar bem específico uma coisa e o outro bem específico outra. Já havia comentado com vocês que a gente tem diferenças de usos, né? Então, assim, os espanhóis priorizam fazer esta distinção entre os dois tempos verbais. Outros lugares a gente pode encontrar outros povos que não vão fazer essa distinção e não vão priorizar o uso do perfeito. Vão optar quase sempre pelo uso do pretérito indefinido, tá? Então essas são as características básicas de cada um deles, né? E a gente trabalhando assim com os marcadores de tempo, acho que fica bem patente como a gente usa um e como a gente usa outro e sobretudo as traduções. Então mergulhe bem fundo nas traduções das conjugações irregulares do teu pretérito indefinido, tá? E por hoje é isso que nós temos aí, essas comparações entre os nossos pretéritos, tá? Hasta luego!